Não aparece ninguém. Amém. Aqui é o irmão Fernando Santos, com os irmãos, o meu irmão Max, o irmão Douglas e o irmão Guilherme, que está chegando agora aqui. Amém. Hoje é o dia do sábado, hoje é o dia do Senhor, o dia santificado, abençoado e santificado por Deus. Está em Gênesis capítulo 2, está ali falando sobre o sábado. Em Gênesis, em Êxodo e na Bíblia toda, em Lucas. Depois nós vamos estudar sobre o sábado. Mas o sábado é o dia do Senhor, um dia abençoado e santificado. Então vamos agora ao estudo aqui da palavra. Vamos fazer uma oração como costumamos fazer. A oração do Pai Nosso, que foi o próprio Senhor Jesus que nos ensinou quando esteve entre nós. O irmão que vai fazer a oração do Pai Nosso é irmão Douglas? O Pai Nosso? Não. Amém? Tem milhares de pessoas aqui ouvindo. Pode ser o Não? Max, pode ser o Max. Amém. O irmão Douglas é a terceira vez que ele não ora o Pai Nosso. Eu não sei porque é um mistério. Um dia ele vai falar para nós. Amém. Irmão Max, a oração do Pai Nosso, que foi o próprio Senhor Jesus que nos ensinou quando esteve entre nós. E depois, em secreto, vamos fazer uma oração. Mas não vai ser. Nós vamos falar num tom para que as pessoas escutem como se deve orar buscando nosso Senhor Jesus no começo, no meio e no fim. Porque Jesus tem que ser apresentado toda a oração. Ele é o verbo de Deus, ele é o amor de Deus para conosco. Então, sem Jesus não chegamos ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Irmão Max, a oração do Pai Nosso. Aí lembrem-se, irmãos, Bíblia, o livro, Bíblia, e não Bíblia online. Esse aparelho que não sai da mão das pessoas, parece que está grudado, é para usar para o bem, e não para ser usado como está sendo usado na apostasia, mulheres se mostrando nuas, homens se filmando fazendo sexo, tudo que não presta está nesse aparelho. Então, como esse aparelho está sendo mal usado pelo inimigo na mão de muitos, agora também vai ser usado para levar a palavra, a verdade. Jesus é a palavra e Jesus é a verdade. Amém, irmão Max? Amém. Amém. Então vai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. O irmão Max acabou de fazer a oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6, versículo 9. Amém. Hoje nós vamos estudar sobre a parábola do semeador. Vamos fazer agora uma oração em secreto, buscando nosso Senhor Jesus no começo, no meio e no fim. O irmão Fernando vai fazer a oração para que vocês escutem, mas é para que vocês possam aprender. Amém? E não façam como os hipócritas que oram em pé e querem se mostrar para serem vistos pelos homens. Não é agradável a Deus. Amém, irmãos? Então vamos lá. Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo, interceda por nós diante do Pai. Envia o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade, pois Tu és a verdade de Deus, Tu és o amor de Deus para conosco. Lá em Apocalipse está dizendo: Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, a raiz da geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, o leão da tribo de Judá. Ó Senhor, força minha, fortaleza minha, refúgio meu no dia da angústia. Precisamos de Ti todos os dias da nossa vida. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nas Tuas palavras Tu dizes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao meu Pai se não for por mim. Irmãos, ninguém vai ao Pai. Não é vai, ninguém vem, porque Jesus está sentado à direita do Todo-Poderoso. Estevão, quando fita os olhos ao céu, vê: eis que vejo Jesus à direita do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele é o nosso advogado. Então devemos buscar o nosso Senhor e Salvador. Ó Senhor Jesus, nos capacita, nos molda, nos ensina como fizesse aos seus discípulos e seus apóstolos. Queremos falar de Ti. Não somos merecedores de Ti, não somos merecedores do Senhor, mas nos molda, somos os
o pó da terra. E em Ti, Senhor Jesus, lhe pedimos, nos capacita, nos permita, nos molda, nos santifica através do lavar, nos purifica através do lavar da água pura, que é a palavra, e nos santifica através do sangue, do teu sangue derramado na cruz, para que estejamos aptos a chegar na presença do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pois só o Senhor nos conduz ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, em nome de Jesus, o Messias, em teu Filho, lhe agradecemos por esse momento aqui reunidos, em nome de teu Filho. E em teu Filho lhe pedimos, envia o nosso coração, o Espírito do teu Filho que clama, Pai, Pai, e nos conceda o Espírito Santo. Em nome de teu ungido, de teu santo, lhe pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oração buscando o Senhor. Amém, irmãos? Vamos começar agora com o estudo aqui sobre a parábola do semeador. Amém. O Guilherme só está olhando. Amém, glória a Deus. Então, Max, a gente ia ler sobre Gamaliel. Amém? Amém. Quem era Gamaliel? Nós saímos um pouquinho da parábola do semeador, por causa de uma reflexão que a gente, com o assunto começou aqui, e vamos continuar sobre esse assunto. Está em Atos, né, Max? Atos 5, 17. Atos 5, versículo 17. Amém, glória a Deus. Irmão, Bíblia, esmiuçar a palavra, estudar a Bíblia. Não deixe ela aberta criando pó e nem amarelando as folhas. A Bíblia aberta na cabeceira da cama ou na sala não tem efeito nenhum. Quando você estuda, busca conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nele e só sobre ele que nós seremos salvos. Em Atos está escrito, não há outro nome dado entre os homens a qual sejamos salvos a não ser Jesus, o Messias. Messias significa ungido de Deus. Amém. Max. Amém? Então vamos lá, a palavra do Senhor está dizendo: e levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos sacudeus, e encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora, ide apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciões dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido, os servidores não o acharam na prisão, e voltando lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam de fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que via a ser aquilo. E chegando anunciou-lhe, dizendo: eis que os homens que encerravam na prisão estão no templo e ensinavam o povo. Então foi o capitão com os seus servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, apresentaram ao conselho. E ao sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinassem nesse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e queres lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes suspendendo no madeiro.
Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunha acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àquele que lhe obedecem. E ouvindo eles isso, se enfureciam e derribaram matá-los. Amém. Vamos, Max, aqui um versículo aqui para a gente esclarecer, que é bom a gente ler com conhecimento e entendimento. Aqui está falando que Deus, com a sua destra, o exaltou a príncipe. Então, Jesus é príncipe. Só existe um príncipe. Só um. Um príncipe da luz, que é Jesus, não é mesmo? Só que lá em Daniel está falando também de um príncipe. Vamos ver? Daniel. Ó, nós falamos sobre o estudo sobre a parábola do semeador, mas quem conduz ao ensino é o Espírito do Senhor. O Espírito Santo nos conduz. Às vezes a gente quer uma coisa, mas o Senhor nos conduz a outra. Amém? Vamos ver sobre o príncipe que está falando aqui em Atos. Depois nós vamos continuar mais um pouquinho. Em Daniel, amém? Quem quiser abrir lá, está falando também de um príncipe. Vamos ver quem é esse príncipe. Amém? Glória a Deus. Quem quiser anotar, é muito bom tirar essa dúvida. Daniel 12. Daniel, capítulo 12. Então Deus o exaltou a príncipe. Amém? Vamos ver se lá em Daniel está falando sobre a mesma pessoa. Só que na Bíblia está se referindo a dois príncipes. Então vamos ver, um é Jesus, acabou de falar. Vamos ver em Daniel a quem se refere, se é o mesmo Jesus. E depois vamos saber sobre o outro príncipe. Amém. Glória a Deus. A Bíblia responde: nós não devemos inventar nada. Amém. Irmão Max? Daniel capítulo 12. No versículo 1 em diante. Olha só, irmãos, ó. Amém? Amém. E naquele, Daniel capítulo 12, versículo 1 em diante. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Opa, então para aí. Lá em Atos está falando que Deus, Pai, o Todo-Poderoso, com a sua destra, seu poder, sua autoridade como soberano do universo, criador de tudo que há, exaltou a Jesus, o seu filho ungido, como um príncipe. E aqui em Daniel está falando também de um príncipe. Quem é? Vamos ver, lê de novo, Max. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Então um grande príncipe que se chama Miguel. Amém? E em Apocalipse também está falando sobre este Miguel. Vamos lá para Apocalipse agora. Amém. Tá vendo? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Assim que se estuda a palavra de Deus. Então vamos lá. Só um, só, né, Fernando? Só esse versículo. Senão, nossa, aí vai longe. Vai dar umas 2 horas. Amém. O estudo da Bíblia demora mais ou menos de 2 horas, 1h30 a 2 horas cada estudo. Mas aqui a gente está fazendo por cima, conforme o Senhor vem nos capacitando a conhecer a palavra. Ele que nos conduz à verdade, a toda a verdade. Em Apocalipse também está dizendo sobre o mesmo Miguel que estava falando lá em Daniel. Vamos procurar saber quem é esse Miguel. Amém. Glória a Deus. Então fala. A Bíblia vai responder. A Bíblia vai responder, só falou o capítulo. Nossa. Capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Amém, irmão? Calma aí, Fernando. Capítulo 12, versículo 7. Opa. Muita calma nessa hora, Douglas. Tá bem ouvido. Ei, Calma, vagabundo amado. deixa eu falar uma coisa pra você. Homem que teme a Deus. Deus sempre tem uma palavra poderosa na nossa vida. Eu sou sempre ansioso para ter buscado em primeira mão. Eu nunca deixo para depois. Deixa a ansiedade de lado. Não. A ansiedade atrapalha. Nessa não me atrapalha, nessa eu sou violento. Tá bom, mas eu vou discutir com você. Amém! Em paz que se semeia a palavra. Amém! Glória a Deus. Em paz que se semeia a palavra da justiça. Amém! Glória a Deus. Uns caras fortes, velho. Tá com força, hein? Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá. Max, capítulo 12, versículo
Irmãos, é o seguinte. O irmão Max, em Aleja direto, capítulo 12, versículo 7. Mas ele vai pegar o 12, 1, para ir até onde a gente quer, para a gente esmiuçar e procurar entender. A Bíblia não é um livro que você lê com histórias humanas, histórias dragão, né? carnais. Ia falar do dragão, né? Amém. A Bíblia é um livro de mistério. Palavra espiritual, mistério sobre os mistérios de Deus, sobre o Evangelho. E aqui, ó, a palavra que salva a tua própria vida. Então, quanto mais você descobre sobre a palavra de Deus, é para a salvação da tua alma. Vida, tua alma, você vai descobrir sobre Jesus, o Messias. É necessário descobrirmos sobre Jesus, estudarmos sobre Jesus. Não tem como a gente falar assim, mas Deus, ninguém chega ao Pai se não for pelo Filho. Mas como pelo Filho? Descubra Jesus. Entenda Jesus, o mistério de Deus que é Jesus. Amém, Max? Vamos lá. Isso que Jesus disse, só para reforçar mais um pouquinho. Eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá vendo? Quando Jesus fala assim, ó, eu sou, ele acabou, eu sou. O caminho é o único caminho que deve ser seguido. A vida é aonde achamos a vida eterna em Jesus. Deus fala em Epístola de João que Jesus é a vida eterna que Deus nos deu. Amém, Max? Vamos ver. Amém? Lá em Apocalipse, capítulo de Apocalipse, né? Escrito pelo apóstolo João, está dizendo assim. Capítulo 12, né, irmão Max? Capítulo 12, do 1 ao 7. Amém. Vou ler bem devagarzinho. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 10 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra, e o dragão aporou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, quando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1270 dias. E houve batalha no céu. 1200 o quê? 1260 dias. Amém. Ô Max, agora vamos lá, irmãos, ó, presta bem atenção. O irmão Max está lendo o livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Então, é profecia em cima de profecia. Ó, viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol. Então tá aqui, ó. A mulher, viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Irmãos, é necessário que descubramos, tá vendo? O que significa cada figuração, cada simbologia, porque são simbologia, sobre a mulher. O que significa a mulher, o que significa a coroa, o que significa as 12 estrelas. Você vê, também está dizendo assim, viu-se um sinal no céu. O que significa o sinal, o que significa o céu. Então o que significa ela vestida do sol, com a coroa, com a lua debaixo dos pés, achando-se grávida. O que significa, o que o Senhor quer que nós aprendamos sobre a mulher. E depois também tem um outro sinal, um dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e diademas, e 7 diademas. Qual é o significado? Então, ó, é muito importante você estudar a Bíblia, conhecimento, mas tendo principalmente
o entendimento. Jesus, em Mateus 28, 18, diz assim: ide por todas as nações, fazeis discípulos, ensinando-os. Então temos a obrigação de um discípulo, você só aprende através de um discípulo. Não esses que andam enganando a muitos, que eles mesmos não sabem. Se você quer pegar a sabedoria de uma pessoa, quer fazer um teste para saber se ele tem a sabedoria vinda do alto, manda ele responder para você o que significa essa figuração sobre a mulher vestida do sol. Muitos vão gaguejar e não vão falar conforme a Bíblia tem que explicar. Na Bíblia tem que ter a resposta sobre as estrelas, sobre a coroa, sobre o sinal, sobre a vestida do sol. Tem que estar a resposta na Bíblia. A lua tem que estar esclarecidamente o que significa a lua. Então a própria Bíblia é tradutora dela mesma. Não devemos ficar inventando nada. Tem que ser conforme a Bíblia, ela é tradutora dela. A resposta está aqui. Então, quer pegar alguém no conhecimento? Isso aqui já é um alimento um pouco sólido, mas tem um alimento leite, bem mais leitinho, bem mais ralinho. Pode ter um leitinho um pouquinho mais forte, o leite materno do peito. Mas tem um leitinho mais misturado com água, que é para você também pegar esses indoutos, esses que se acham sábios na palavra de Deus. Pergunta para eles assim, viu? Quem é o meu próximo? Ou se não, pergunta para eles assim, tá dizendo lá em Gênesis, uma das primeiras profecias, que por inimizade entre ti e a mulher, ali Deus falando sobre a serpente e sobre a mulher, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu, a serpente, lhe ferirá o calcanhar. Pede também para esses que se acham conhecedores, os cegos, surdos e mudos, que está conduzindo muitos ao poço do abismo, as trevas, a cegueira espiritual. Explica pra mim, viu? Quando foi que o descendente da mulher, essa mulher que está falando em Gênesis, é essa mulher aqui, e não Eva e nem Maria? Olha, o irmão Fernando já começou no Senhor, já dá um leitinho pra pessoa, já pelo menos saber aonde é a mulher, que ali em Gênesis está falando. Porém, inimizade entre ti e a mulher. É esta mulher. Em Apocalipse 12, já começou, pelo menos o irmão Fernando deu um leitinho. Amém. Mas de lá leva aqui. Quer saber se ele tem sabedoria espiritual? Pergunta, faça um teste. Pergunta para aquele que se acham que é pastores. Se não entrar pela porta, se não tiver Gênesis do primeiro livro, Apocalipse, o último livro, no coração, espiritual, ensinamento espiritual, ele vai gaguejar e não vai saber lhe falar, porque é sabedoria que vem do alto, é a sabedoria que vem através do Espírito Santo, que Jesus nos envia, o Consolador. Amém, irmãos? Amém. Fitando os olhos, aprender, é isso aí, varão. Então, faça esse teste. Se você perguntar, leitinho ralinho misturado com leite, quem é o meu próximo? Vai falar tanta besteira que você fala assim, não, irmão, não é isso aí. Quando foi que o descendente da mulher pisou na cabeça da serpente e a serpente lhe feriu o calcanhar? Vai falar tanta besteira, vai falar Getsemane, na cruz, tanta besteira, mas na Bíblia ele não vai conseguir mostrar, porque a Bíblia vai lhe mostrar certinho e vai estar dizendo o calcanhar, vai estar dizendo tudo certinho como está lá em Gênesis. Amém. Continua, irmão Max. Amém. Glória a Deus. Amém? Viu, Guilherme? Como é necessário ter o entendimento que vem do alto? Não é o carnal. Eu ia até o 7, você quer que eu explique? Manda ver, Max. Você quer que eu explique sobre isso daí? Ou você quer que eu explique Olha, vocês estão ouvindo? O irmão Max não vai ser filmado porque não é agradável a Deus aquele que se exalta, e sim aquele que Deus exalta. Deus está exaltando ele através da palavra espiritual que vem da boca dele. Você quer que eu explique, irmão Fernando? Vocês ouviram e falaram, como você falou, Max? Você quer que eu explique? Olha, você quer que eu explique? O Max tem mais ou menos, eu acho que 6 meses, 7 meses no Senhor, e o Senhor vem capacitando na sabedoria espiritual. Mas muitos de 30 anos, 50 anos, mais anos nas denominações, não conseguem falar como o irmão Max acabou de falar. Você quer que eu explique? Olha só, irmãos, como é necessário o estudo espiritual. É mesmo, Guilherme? O Guilherme é um varão que está começando com a gente agora e está, creio no Senhor que ele está começando os véus, a venda, o leque se abrir e falar, opa, peraí, tem que estudar a Bíblia. Amém?
Não é. Ó, muitas pessoas andam, falam do Senhor, mas se você perguntar, cadê sua Bíblia? Ah, deixei lá em casa. Então como você vai falar do Senhor e mostrar do Senhor se você der sua Bíblia em casa? Não, mas tá aqui no celular. Para de ser preguiçoso. Pega a tua Bíblia na Bíblia Online, pega a tua Bíblia, ó, compromisso com ela, estuda, anote, ó, anote. Ó. Versículo leva versículo, capítulo leva capítulo. Amém, irmãos? Amém. Continua, irmão Max. Irmão Max, não precisa explicar não que esse estudo aqui, ele dá 12 dias. 12 dias. Esse estudo da mulher dá 12 dias, cada dia tendo 2 horas. Então é um estudo bem grandinho, mas amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Max. Olha, amém. Isso não pode negar o Senhor. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Amém. Max, Fala. Aqui é onde... Então vamos lá para o Miguel. Vamos para o Miguel, né? Porque há muita coisa, muita. Tá falando aqui, ó, que houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Então, Max, para aí, ó. Você vê como que o livro de Apocalipse é um versículo, explica ele para os irmãos começarem a entender. Então, houve batalha no céu, Miguel e seus anjos. E também houve a batalha do dragão e seus anjos. Na Bíblia, nós vamos achar aqui escrito aqui, ó, dragão é fulano e também Miguel, ó, é tal pessoa. Vamos achar na Bíblia sobre isso? Sim, vamos achar na Bíblia. Então, tá escrito. O dragão, aonde está escrito o verso que diz que quem é o dragão? Aqui no versículo 9. Olha! Quem é, Max? Ó, tá dizendo assim, ó. Na Bíblia, né? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Peraí, então é a antiga serpente da onde? Lá do Gênesis. Lá de Gênesis, do Éden. Irmão, viu, Guilherme? A serpente aqui é a de lá, ó. Amém, manda ver. A antiga serpente. Antiga. Manda ver, olha. Que se chama? Chamado o Diabo e Satanás. Opa, então o nome dele é Diabo Satanás? Olha, então nós chamamos o nome da serpente. Ele chama os dois Diabo, Satanás. Amém. Amém. Então, Max, aqui, ó, nós lemos aqui sobre Satanás, o diabo. Agora o Miguel. Há um mistério no Miguel. Então, só que em Atos, o irmão Fernando, nós começamos em Atos, onde já estava a resposta. Aqui, ó, tá dizendo aqui, ó, Miguel. E lá em Daniel tava falando que ele é príncipe. E aqui tá falando que ele expulsou Satanás. Um anjo, qualquer anjo, pode expulsar Satanás? Não. Aqui está dizendo aqui, ó, que Miguel expulsou. E seus anjos. Quem é Miguel? Em Atos estava a resposta que nós já começamos de trás para frente. Quem é que Deus exaltou com a sua destra a príncipe? E em Daniel fala que Miguel é príncipe. E nós vamos confirmar de novo, Daniel falando de novo, que Gabriel fala que o anjo Gabriel fala para Daniel que ele é príncipe. Quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo! Jesus é o Miguel! Jesus é o Miguel, está à direita de Deus Pai. E Jesus é Deus. Ele expulsou Satanás. Só ele pode contra Satanás. Nenhum outro anjo. Só ele. Por isso que ele veio com os seus anjos. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos. Jesus é o Senhor dos exércitos. Dos anjos. Vamos ver lá em Daniel dizendo que Miguel é príncipe. De novo. Amém. Volta lá para Daniel. O Guilherme tá até assustado com nós. Não, no começo eu assustei também. Amém. Glória a Deus. Como é importante, né, ter o conhecimento espiritual. Amém. Sem pular, sem bagunça, sem nada. Não faz que você meia palavra. Isaías 4, o Senhor fala, meu povo padece por falta de entendimento, por todo lado. Amém. Aqui em Daniel nós vamos ler o anjo Gabriel falando para Daniel, ó. Miguel é o teu príncipe, vosso príncipe. Não há outro a não ser Jesus, o Messias, príncipe. Agora tem um outro príncipe que nós vamos mostrar. Amém. Max, Daniel capítulo 10, versículo 11. Tá aqui, ó. Tô anotando depois isso daí. Vamos esperar. Deixa só um minuto, Fernando. Deixa eu anotar aqui. Daniel, capítulo 10, versículo 11. Tá falando assim, ó. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras
que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu te sou enviado. E falando ele comigo essas palavras, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste ao teu coração Você está aplicando agora. a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel... Falou de novo do Miguel. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Irmão Max, quem é que está falando com Daniel? Aqui é o anjo Gabriel. Mas na Bíblia está falando assim, ó. O anjo Gabriel está ensinando, passando a instrução para Daniel. Na Bíblia tem que estar escrito. Tem que estar escrito. Ó, nós vamos pegar agora, ó, rapidinho, vamos responder essa pergunta. Podemos inventar. Daniel 8. Nós paramos no 14, né? Amém. Deixa eu marcar agora aqui. Esse alimento gostoso. Nossa. Daniel, capítulo 8, muitos perdendo. Na Bíblia tem que estar dizendo que Gabriel é que estava instruindo a Daniel. Amém, irmãos? Daniel capítulo 8. Versículo. Amém? Versículo 15 e 16. Ali tem que estar a resposta falando quem é que está passando essa instrução a Daniel. Capítulo 8, versículo 15 e 16. Guilherme hoje está saindo bem cheio. Está sentindo cheio, né? 15 e 16. Amém. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la. E eis que se me apresentou diante com semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem nas margens do rio Unai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. Olha, Gabriel, dá-lhe a entender a esta visão. É Gabriel passando para Daniel. E quem manda Gabriel passar essa instrução é o nosso Senhor. Jesus Cristo. Amém. Tá vendo, Max? A Bíblia tem que ser tradutora dela mesma. Agora, Max, vamos direto aonde tá falando aqui sobre o príncipe também, que é Miguel. Versículo 21 do 10, Daniel 10, 21. Daniel capítulo 10, 21, para já ir direto. Pois quem quiser esmiuçar em secreto, amém. Daniel capítulo 10, versículo 21. Isso, já vai direto. Vamos ver. Marca aqui, peraí. Daniel capítulo 10, versículo 21. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Mas eu te declarei o que está escrito nas Escrituras. Quem é que está declarando? Aqui é Jesus. Olha, ó, presta atenção. Eu declarei falando para Daniel. Essa pessoa que está conversando com Daniel. Daniel que é o anjo. O nome do anjo? Gabriel. O Gabriel está falando para Daniel. Mas eu te declarei o que está escrito na Escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Vosso príncipe. O príncipe de Daniel. Miguel é Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, o ungido de Deus. Amém, amém. Max, mas há um outro príncipe. Há um outro príncipe na Bíblia que fala sobre um outro príncipe? Amém. Aqui na Bíblia, a Bíblia relatando, a Bíblia, a palavra, relatando sobre um outro príncipe. Tem aqui na Bíblia ou não? Só há um príncipe. Tem algum outro príncipe que na Bíblia ela fala sobre um outro príncipe? A qual devemos ser salvos? Não. Não que sejam salvos, e sim que nos conduz à perdição, Sim. à condenação. Sim. Mas a Bíblia falando que ele é príncipe. Príncipe. Amém. Então vamos lá?
Vamos lá. Glória a Deus. Olha, irmãos. Apocalipse. Deixa eu colocar esse papel aqui. Amém. Ó, na Bíblia tem que estar falando que há um outro príncipe, que a Bíblia se relata, se refere a ele como príncipe, mas não da luz. Amém? E João, o Evangelho de João, olha, esse estudo aqui leva um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não. Vixe. Olha como que ele está fazendo, anotando na Bíblia. Tem que ser assim. Evangelho de João. Então lá Daniel leva para o Evangelho de João, capítulo 12, tem que estar falando aqui sobre um outro príncipe. Tô aqui marcando, se você se perde. Vou colocar no papel. Evangelho de João. João. Homem que... Evangelho de João. Capítulo 12. Nossa, eu nem sei mais onde eu tava aqui. Pera aí, Fernando, eu me perdi tudo. Lá do Daniel. Depois eu vou anotando. De Daniel, você vai para Evangelhos, amém? Depois eu vou anotando. Amém, glória a Deus. Então vamos ver se na Bíblia o nosso Senhor Jesus nos Evangelhos falando sobre outro príncipe. Só Amém? um príncipe, ó. Olha o tanto de livro. Velho e Novo Testamento, né? Profecia. Amém, profecia. Vamos para João capítulo 14, versículo 6. Não é 12? Foi em 12 que eu falei, irmão? Então é 12, me perdoa. Amém. Amém. Capítulo 12, versículo 30, 31. Amém. Já vai ter a explicação falando sobre outro príncipe. O príncipe desse mundo. O príncipe deste mundo. 30 e 31, né? Yeah. Amém? Amém. Então vai. Sobre o príncipe. Amém? Então vamos lá. Marcos capítulo 12, Evangelhos, João 12, versículo 30 e 31. Manda ver, Marcos. Respondendo Jesus, ele disse: Não veio essa voz por amor de mim. Mais alto. Respondendo Jesus, ele disse: Não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Opa, Marcos, então aqui há um príncipe desse mundo. Sim. Vocês estão ouvindo, irmãos? Estão ouvindo? Então, de novo lá, ó. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz. Isso está em João 12, versículo 30. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado, ou juízo, deste mundo. Agora o seu príncipe, o príncipe deste mundo, será expulso. Mas de onde? Quem é esse príncipe? E de onde ele vai ser expulso? De onde ele não pode, ele não entra mais. Aonde é que ele foi expulso? Está lá em Apocalipse, que Satanás foi expulso do céu. Ele não sobe mais no céu. Ele agora está na terra. E na Apocalipse também está dizendo que agora ele está na terra. Então aqui também está dizendo que ele foi expulso. O pastor Douglas, ele vai no Senhor, no Espírito do Senhor, na sabedoria que vem do alto, complementar essa palavra. Deixa eu fazer um comentário aqui errado. Amém. Satanás ele vai ser preso, né? Satanás, sim, Satanás vai ser preso durante os 1000 anos, está em Apocalipse. Durante os 1000 anos, Satanás vai estar acorrentado, selado, preso. Após os 1000 anos, pode continuar, pastor Douglas. O pastor Douglas é um homem no Senhor que fala a verdade, conforme o Senhor vem lhe capacitando. Quando ele for preso e terminar o reinado dele, quando terminar o reinado dele aqui, ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, né? E nunca mais dali ele sai.
Ele vai reinar. Nunca mais ele vai reinar. Nossa! Amém, amém. Satanás, quando ele for, depois de passar os 1000 anos, vai ser liberto por um tempo. Depois disso, o Senhor Jesus vai lançá-lo para o lago de fogo e ali vai ser o seu reino. Como que é, pastor? Vai ser o quê? O seu reino para Sempre. Não sai mais de lá. Não sai mais de lá. Vão atormentar as almas. Portanto, quando foi ali Jesus ali expulsar aquele demônio daquele homem ali, Satanás falou que não me joga no inferno, não me joga na manada de porco, né? Quem sabe que o inferno é terrível, né? Ele mesmo sabe que lá, o lugar que é o lugar dele, né? É terrível, não é lugar nem dele ficar, né? E é isso que a pessoa tem que temer hoje, não servir a Satanás, mas sim servir a Deus, que é para não ficar naquele lugar terrível, né? Irmãos, há uma necessidade. Desculpa, Max, não queria te atrapalhar, mas há uma necessidade que está em Mateus, que a própria palavra, Jesus falando que pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Como o pastor Douglas, ele tem, na Bíblia se refere a toda autoridade espiritual. A autoridade espiritual será cobrado mais dele, no ele falar, porque ele está falando da sabedoria, da salvação espiritual, da tua alma. Então há uma responsabilidade sobre os mestres aqui na terra, que o Senhor é que capacita, de nos conduzirmos, de conduzir a muitas pessoas aos pés de Jesus. Então é por isso que ele fala, pensando, raciocinando, meditando no Senhor, sabedoria espiritual, porque o que ele falar, outras pessoas, como aqui está sendo mais de 3.000, 4.000 pessoas, vendo, ouvindo, vai ir no que o pastor, e vai ir no que os pastores estão falando. Há uma necessidade de você ter responsabilidade no que você está falando. Tem que ser mostrado na palavra, na Bíblia, porque são almas necessitadas, carecidas de Jesus, o Filho de Deus. Amém, amém, amém. Douglas, o pastor Douglas, é aquele moreno ali do canto ali. Amém. Então vamos continuar aqui falando. Então, lá em Apocalipse está dizendo que Satanás, depois dos 1000 anos, antes dos mil anos, será preso. Só colocar aqui uma importância que Jesus fala contra nós pastores, né? Fala contra nós pastores, e diz aqui: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo e não apacentam os pastores as ovelhas. Quer dizer, ai dos pastores. Essa palavra ai, né, quer dizer que isso é um advertimento que Deus está nos mostrando que a gente não está apacentando, na verdade. Não está. Estão apacentando a si mesmo, irmão? A si mesmo. A si mesmo? A si mesmo. Estão cuidando de si mesmo? A si mesmo. Das ovelhas, não? Não. Porque na verdade, o dinheiro ganho hoje não é para apacentar as ovelhas, porque o dinheiro ganho dentro das igrejas é para apacentar as ovelhas. Se cumprir a obra do Senhor através de vidas. E não está sendo feito por vidas, está sendo feito por posição, né? Posição, quer dizer, posição mata o homem que chama pastor. O que Deus está nos punindo nessa parte, né? Deus está nos punindo. Se eu verdadeiramente não praticar a verdadeira palavra, como diz, né? Como você fez ontem, saiu daqui, né? E foi até a Santa Casa cuidar de uma pessoa necessitada. Uma ovelha? De uma ovelha. Precisando de um pastor. Você foi o pastor naquele momento. Porque o registro vem de fazer a obra de Deus. É a palavra do Senhor falando. Nós não podemos cuidar de nós, temos que cuidar da ovelha, que de nós cuida do Senhor. Amém! Glória a Deus! O pastor, a obrigação dele é cuidar das ovelhas, porque quem cuida de nós é o Senhor. Veio do fundo do baú.
Amém, do coração. Amém. Vamos agora para o segundo príncipe, que foi falado sobre um príncipe, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Agora o segundo príncipe, chegou o momento de ser julgado, chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. O príncipe desse mundo, que é quem? Satanás já está julgado. Amém. Então vamos lá para João. Então aqui está falando o Senhor Jesus falando que o príncipe desse mundo foi expulso. Da onde? Do céu. Ele não entra mais lá. E agora vamos de novo o Senhor Jesus confirmando essa palavra, que está em João capítulo 14, versículo 30. Irmão Max? Amém? Amém. Continua, irmão Max. Deixa eu marcar aqui. João, depois vai estudar sozinho para me marcar. 30. 14:30. Amém? Amém. Já não falarei mais convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem de mim. Olha, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem de mim. Satanás não se afirma na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, porque ele é o pai da mentira. E ele foi julgado, irmão Max? Ele já foi julgado. Na Bíblia está dizendo assim, ele já foi julgado? Tá, a gente tem que mostrar. Amém. Que está em Evangelhos de João, 16. capítulo 16, versículo... Ô, varão, que versículo que tá, Max? 11, mas pode pegar do 8? Nossa, amém. Do 8 ao 11. Anotem aí. Na própria Bíblia tem que estar. Tá falando assim a palavra do Senhor. Aqui é Jesus dizendo. Vou ler do 7. E todavia digo-vos a verdade. Todavia digo-vos a verdade. Jesus só a verdade. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Ele é a verdade. E a verdade vai vir. Senhor, obrigado. Você estudando ou não, você tendo tempo pro Senhor ou não, o que há de vir vai vir. Vai vir, você buscando ou não, como que é, Marcos? Você buscando ou não, a verdade vai vir. Você estudando ou não, a verdade vai vir. Vocês aceitando ou não, a verdade vai vir. Jesus, velho. E depois não adianta chorar. Adianta bater na porta? Não. O senhor abre a porta? A hora que ele fechar, a hora que o pai de família, que é Deus, fechar a porta, que é Jesus Cristo, aí, filho, vocês não podem chorar que não tem mais o que fazer pra vocês. É isso mesmo, pastor Yoga? Amém. É isso mesmo? É isso mesmo. Assina embaixo? Assina embaixo, como diz aqui o versículo 7 do capítulo 16 do Evangelho de João, né? Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá para. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for enviar-vos-ei, né? Versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vireis mais. Versículo 11. E do juízo. E do juízo, porque já o princípio. O príncipe deste mundo. Está julgado. Está julgado. Lê para nós isso, pode ler, amém. Lê, Max. Do 8, do 11, do 8? Vamos pegar do 7 de novo. Varões e varoas, irmãos e irmãs que temem a Deus, escutai, abrirem os vossos ouvidos e compreendam com o coração. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós.
Então, se Jesus não subisse, o Consolador não viria. Não viria. Não vem. Não vem. Não. Então, quem nos envia o Consolador? Jesus Cristo. Amém. E quem é o Consolador? É o Espírito da verdade que nos guiará a toda a verdade. Que é o Espírito Santo. o Espírito Santo. Amém. É porque se Jesus não for, o Espírito Santo não vem. Porque de forma nenhuma, né? Ele viria, né? Não. Porque- Jesus envia o porque na- Consolador. Porque na subida dele, né? A terra fica sem um protetor, né? Na verdade. E na subida do Senhor Jesus Cristo, a terra ficou sem um protetor. E na hora que ele subiu, né? Expulsou e Satanás de lá. E mandou. Calma. Vamos ver isso daí. E Olha- enviou o Espírito Santo à terra. Aí hoje nós temos um Consolador. Amém. O que está sendo falado agora esse assunto é Jesus. Quando ele sobe, o Espírito Santo imediatamente já desce, ou a terra fica sem o Espírito Santo. Os apóstolos, eles só recebem o Espírito Santo após Jesus subir, e eles ficam um tempo sem o Espírito Santo, ou eles imediatamente recebem o Espírito Santo na subida, enquanto Jesus estava aqui ministrando depois da ressurreição no terceiro dia, da ressurreição e não ressuscitação, que Jesus é o primeiro da ressurreição. Na ressurreição de Jesus, quando ele aparece aos discípulos, eles recebem o Espírito Santo, ou quando Jesus sobe, aí fica um tempo e vem o Espírito Santo. E aí, irmãos, na Bíblia está dizendo se os apóstolos, eles recebem o Espírito Santo com Jesus aqui, ou é necessário que Jesus suba e logo após recebem o Espírito Santo. E aí, irmãos, o que os irmãos têm a falar sobre isso? O que eu tenho para falar, eu vou deixar a Bíblia responder. Não, mas amém. Mas tem alguma reflexão, alguma ideia, algum pensamento? Que nós temos o livre-arbítrio, né? Pra gente esmiuçar nossas opiniões. Entenderam a pergunta? Enquanto Jesus estava aqui, na ressurreição, ele ressuscitou, ministrou os discípulos antes de subir. E depois que ele subiu, ele não desceu mais. Você vê que quando ele aparece para Paulo, ele aparece no céu. O Espírito Santo é dado aos apóstolos durante Jesus aqui, ou depois que Jesus subiu, aí é enviado o Consolador, o Espírito Santo. Na Bíblia, o que vocês falam? Quando Jesus apareceu para os 12, ele não tinha enviado o Espírito Santo ainda, porque ele estava aqui ainda, em espírito. Mas assim que ele subiu ao céu, ele enviou o Espírito Santo aos apóstolos. Irmãos, é muito necessário. Mas se levou alguns dias para o Espírito Santo. É muito necessário. A gente falar conforme está escrito, e nós não sabemos de nada. Quem nos conduz à verdade é o Espírito Santo. Então é bom a gente conversar, tal, porque nós estamos aprendendo. O irmão Fernando está aprendendo, o irmão Guilherme está aprendendo, o irmão Max está aprendendo, o irmão Douglas está aprendendo. Então na Bíblia, a Bíblia vai nos explicar, vai nos falar sobre essa pergunta. Irmão Max? Porque aqui em João 16, o Senhor está falando assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça. E do juízo. Amém, irmão Max. Amém. Só até aí. Então até aí. Olha só, senão vai bem longe. Então, Jesus ali fala, é necessário que eu vá. Presta bem atenção. Jesus, durante ele está falando, é necessário que eu vá. Ele não está falando já lá de cima. É necessário que eu viesse. Não, é necessário que eu vá. Ele estava ali com os apóstolos ministrando, ensinando. É necessário que eu vá. Nesse tempo que ele está falando, é necessário que eu vá, eles recebem o Espírito Santo, ou quando ele está lá em cima, que ele envia o Espírito Santo. E aí, irmãos? Quando ele está lá em cima, ele envia o Espírito Santo. O Max... Depois de alguns dias... O Max fala que quando ele está lá em cima, ele envia o Espírito Santo. Agora vamos ver a opinião do Douglas. Sim, ele envia o Espírito Santo depois de alguns dias que ele está lá em cima.
Mas o que os irmãos estão falando é um pensamento dos irmãos ou está na Bíblia? Está escrito aqui, ó. Isso está na Bíblia. Depois de alguns dias que não chega esse livro, logo desce. Então, ó, na Bíblia, o irmão Marcos mostrou ali a passagem onde está escrito que Jesus falou: é necessário que eu vá, e não assim, ó, é necessário que eu viesse e enviar. Não, é necessário que eu vá. E o pastor Douglas está falando assim que a terra ficou alguns dias, mas está na Bíblia, pastor Douglas, esse versículo que fala assim: a terra ficou alguns dias sem o Espírito Santo, ou não, ou é uma opinião do pastor Douglas? Sim, essa é a opinião minha. Uma opinião sua. Não está Porque na verdade, se observa-se que quando, pela explicação se dá na Bíblia, que ele sobe. Ele sobe. Se tem na Bíblia ou não, por enquanto ainda vou procurar. Amém! Tá vendo como que é? Ele não afirmou e não deu a certeza. Ele falou assim: não, é uma opinião minha, mas se tem, eu vou procurar. Amém! É isso que o Senhor se agrada. Nós estamos aprendendo. Porque na verdade a Bíblia ela tem as suas revelações, né? Você acaba talvez até passando, talvez até leu, não entendeu, mas buscando você acaba entendendo que é uma verdade. Nossa, muito bonito o que você está falando. Vou até falar para sua favor chegar aqui para as pessoas. Amém! Glória a Deus. Então agora vamos na Bíblia, falar, a palavra falar, se Jesus, enquanto estava aqui, os apóstolos receberam o Espírito Santo, ou após ele estar lá, enviado o Espírito Santo. Amém, irmão? Em João, capítulo 20, João Evangelho, capítulo 20, olha que resposta que a palavra vai dar, a Bíblia vai dar, que é o nosso Senhor Jesus, que é a palavra de Deus. Até nessa o Max agora vai. Então, Max, ó, aí ele tá falando presente, né? Presente, ele em carne e osso, falando, conversando com os apóstolos, não é isso, irmão Douglas? Amém. Ele estava ali, não em espírito, ele estava ali em carne e osso, não é isso? Porque ele até fala assim, ó. Porque momentos que ele tá em carne, ele conversa com os apóstolos na terra. E até pede um alimento para eles, ó, vê que sou eu mesmo, um espírito não tem carne nem osso. A gente só tem uma definição na Bíblia, quando ele se levantou do sepulcro, né? Que Maria ia tocar nele, não toca em mim, porque ela não pode tocar em mim. Não me acendeu meu pai ainda, não me apresentou. E ainda não fui ao pai, né? Amém. É isso que tá dizendo? Então, mas vamos lá. Amém. João capítulo 20. João capítulo 20. Olha agora Versículo. a resposta sobre dessa pergunta. O tempo. Versículo. Oh. Amém. Já tá fiadinho aí, que senão o Douglas vai ver antes. Eu espero que... Capítulo 20. Versículo, já tá caindo no capítulo 20, senão... Olha lá, ó. Já tá aqui já. Versículo 20. Aí você vai anotar após você ler pra nós, irmão Max. O Douglas vai ver certo. Se você já leu. Versículo 21, irmão Max. Amém, diante. Amém. Vai. Pronto, Guilherme? Já li. Olha lá, ó. Pronto, Guilherme? Amém. Manda ver. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Os apóstolos nunca ficaram sozinhos. Jesus, antes de ir, ele concede o Espírito Santo aos apóstolos. Eles nunca ficaram sozinhos. A Bíblia falando, repete de novo, Max. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. De novo, recebei? Recebei o Espírito Santo. Amém. Eles nunca ficaram órfãos. Eles nunca ficaram sozinhos. Agora continua lendo aí o que o Senhor Jesus fala. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamando de Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Amém. E disse-lhe, pois, outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse:
se eu não vir o sinal dos cravos em sua mão, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Olha! E os 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé, e chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Pai seja convosco. E disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e mete no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. E disse Jesus: Por que me viste, Tomé? Credes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais, e não estão escritos nesse livro. Amém. Irmão Max, agora Jesus, quando ele aparece, ó, outra pergunta, quando Jesus aparece para os discípulos, ele aparece em carne e osso ou ele aparece em espírito? Qual é a resposta dos irmãos? Em espírito. Ele aparece em... A resposta do irmão Max... A resposta do irmão Max, que ele aparece em espírito. Ele está escrito aí que ele apareceu em espírito? Posso ler de novo? Lê de novo. Amém. Tá vendo? Ó? Observa as escrituras. Então vai. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isso, assoprou-lhe sobre ele e disse: Receba o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes são perdoados, e aqueles quem os retiveres serão retidos. Ora, Tomé, um dos 11, chamado Dízimo, não estava com eles quando Jesus veio. E disseram, pois, outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse: Se eu não vir o sinal dos cravos na sua mão, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão ao seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles. E chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou no meio dele. Aqui não estava isso. Apresentou no meio dele e disse: Pai seja convosco. E disse Tomé: Põe aqui o seu dedo, e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e mete no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Então, ó. Está em carne. Amém! Vamos ver. Tem como você tocar no espírito, na carne. Então ele estava na carne. Ele não estava em espírito. Não, na carne. E aí, Douglas, isso mesmo? Vamos para a resposta? Lucas capítulo 24. Cadê? Não. E acabou por hoje. A última palavra vai ser em Lucas. Olha que estudo gostoso. Tenho certeza que o Guilherme está sendo até cheinho, está até gordinho, inchadinho ali. De sabedoria e alimento espiritual. Aprendeu coisas que ele não aprendeu, acho que. É, Guilherme? Lucas capítulo 24, versículo. Vamos ver aqui o Senhor Jesus dizendo se ele estava em espírito ou em carne e osso, na hora que ele se apresenta aos discípulos. Amém? Amém. Lucas 24? Isso. Lucas 24, versículo 36 em diante. Max, leia num tom para as pessoas aqui também escutarem. Amém. Amém, irmãos? E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: Pai seja convosco. Para aí, Max. Ele disse aqui, ó, paz do Senhor. Não. Pai seja Não, ele falou convosco. que paz de Deus. Não. Pai seja convosco. Você tem certeza, Max? Está escrito, Pai não posso seja mentir que está escrito. Ele não falou paz do Senhor? Não. E ele não falou que paz de Deus? Não. Então por que as pessoas falam paz do Senhor e não conforme Jesus ensina aqui? Paz seja Convosco. As pessoas estão na doutrina de homens. Estão mudando, adulterando a palavra de Deus. Adulterando a palavra. Porque Jesus é o nosso mestre, nosso professor. Jesus E Jesus nos ensina paz seja. convosco. E quando a gente entra numa casa, Jesus fala o quê? Pai seja nessa casa. Você tem certeza disso, irmão Marcos? Absoluta.
Não é Está pra... escrito. Tá escrito. Jesus também fala quando você entrar numa casa, falar Saúda com a paz paz seja nessa casa. nessa casa. E também fala paz seja convosco, paz seja com os irmãos. O Pai seja contigo. E isso vem desde do Velho Testamento ou não? Não, Jesus ensinou. Então é Jesus que vem ensinando também os profetas ou não? Então no Velho Testamento tem profeta dizendo paz seja convosco ou não? No Velho Testamento também tem. Tem no Velho Testamento também tem falando Foi paz. Jesus que ensinou. Foi Jesus, não muda, a palavra não muda. Aqui em João, olha, no princípio, ela no início. No princípio e no fim. no princípio, em João 1, Então não é para ter paz do Senhor, Não, paz de Deus, e não. sim paz. seja convosco. Pai seja contigo, A paz seja convosco. Pai seja nessa casa, ou Pai seja convosco. Convosco não tá. Irmãos, vários. como é Pai importante. seja contigo, Até o Guilherme tá espantado. Porque seja- Então as palavras que a estão sendo paz- mudadas. Que a paz seja convosco, é porque quando você chega com a paz, você distribui a paz, seja E convosco. nem Porque todos recebem quando a você paz. chega, que é Jesus que está em você, você fala paz seja convosco, é a paz que está em você. Você, Resplandece. Resplandece. Nossa! ela sameia, né? Vocês estão entendendo? Porque quando você fala paz do Senhor, paz de Deus, irmãos, A paz de Deus Of. está indo direto a Deus, não no Filho, né? Porque diz a palavra, né? Se você não for Jesus a Deus, você não chegará nunca. Então, está sameando a palavra errada. não preciso falar. Ali já foi falado. Então, no Velho Testamento tem paz seja convosco. E também no Novo Testamento tem paz seja convosco, paz nessa casa, ou paz seja com os irmãos. Amém? Amém. Continua. Ó, só vou ler aqui o do 36 ao 41 rapidinho, mas o senhor tá falando, tocou no meu coração aqui para ler, o verbo se fez carne. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o verbo. Então a palavra está desde o princípio. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. O verbo E o verbo o verbo é Deus. Ah, não era Deus, não? Ele é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quando essa palavra ali que está até na Bíblia do irmão Max, está na Bíblia do Douglas, está na Bíblia do Guilherme, está na Bíblia do irmão Fernando, que se relata assim, o verbo era, é porque no momento quando ele se faz carne, ele deixa ali a glória dele, o ser igual a Deus, e se entra num corpo pecaminoso. Por isso que fala era. Nesse momentinho, nesse espaço de tempo, de 33 anos, nesse tempo, era. Nesse tempo, mas o Todo-Poderoso agindo no Filho. Amém? Também está na Bíblia. Amém. Continua. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Beleza? Amém. Então volta lá, Max, em Lucas, né? 36. Amém. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles. Era o mesmo Jesus. O mesmo Jesus. Jesus não muda. Não muda. Jesus é o mesmo ontem, Hoje e será eternamente. Está lá em Hebreus 13:8, para quem tiver dúvida aí. E eles, espantados e atemorizados com medo, né? Atemorizados com medo, pensavam que viam algum espírito. E ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobrem tais pensamentos os vossos corações? Porque sobem tais pensamentos ao vosso coração. Olha só, continua, Max. Vede as minhas mãos. Olha, vê, para vocês enxergar. Vede as minhas mãos. E os meus pés, que eu sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso. Opa! Como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse: tendes aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante dele. E disse-lhe: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Bom, peraí, então vamos ver. Agora você me deixou com dúvida. Tá dizendo aqui que na lei de Moisés, nos profetas
E nos Salmos, quer dizer, o Velho Testamento, tá falando sobre Jesus. Sobre Jesus. Mas Max, mas não tá falando sobre o Todo-Poderoso lá no Velho Testamento? Não, Jesus disse isso aqui, ó. Jesus disse. Olha, mas aos apóstolos. aqui ó, no Velho Testamento tá falando aqui, não, mas é Deus, o pessoal tá buscando Deus, o Todo-Poderoso, mas então no Velho Testamento, de Gênesis até João, tá falando sobre quem? Sobre o Messias. Sobre a vinda do Messias, sobre Jesus. Sobre Jesus Cristo de Nazaré. Então quem é que apresenta para nós o Todo-Poderoso? O Filho. É só o Filho que revela o Pai. E Então- a quem ele quer revelar. Então só através de Jesus nós sabemos sobre o Pai. Sobre o Pai. Não sobre nenhum profeta. Não. Por isso que o Senhor disse, ó, olha só, em Daniel está dizendo, que no profeta Isaías diz, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta à minha direita. Então quer dizer que o Senhor de Davi era Jesus. Jesus. É isso mesmo. Não Todo-Poderoso. Que os Todo-Poderosos falam assim, o Senhor disse ao meu Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Nosso Senhor e Salvador. Então quem nos gera em Deus, o Todo-Poderoso, é quem? O Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Então é necessário também que um discípulo do Senhor gere os irmãos em Jesus. Em Jesus, outro discípulo. Amém. Continua. Que Jesus é o discípulo de Deus? É o discípulo de Deus. Jesus veio dar testemunho. Glória a Deus. Jesus Cristo de Nazaré veio dar o testemunho do Pai. Só o Filho pode falar Só do Pai. o Filho fala do Pai. Então a única testemunha de Deus, a única testemunha do Senhor Deus, o Todo-Poderoso é quem? Jesus Cristo de Nazaré. Não é nenhum homem carnal aí, pecador? Não. Muitos pregam por aí Dizendo que é que testemunha. é testemunho de Jeová. Mas como a gente pode dar testemunho de Deus se a gente nunca viu Deus? Só o Filho apresenta Deus. É o único que desceu do céu É, o único que desceu do céu é Jesus Cristo. para falar do Pai. Para falar do Pai. Amém. E a gente devemos dar testemunho do Filho para chegar até o Pai. Porque ninguém vai até o Pai senão por Jesus Cristo. O que o irmão Marcos acabou de dizer está em Apocalipse 12, versículo 18. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amém. Amém. Vamos encerrar, que o irmão Guilherme também está cansadinho, tadinho dele. Primeiro dia, Então, está até espantado. Amém. Então, Marcos, amém. Então, todas as escrituras deram testemunho de Jesus e ele falou que ele veio cumprir. Só termina de ler aí. Então abriu-lhe-se o entendimento para compreenderem as escrituras. Não abriu o conhecimento? Não, entendimento. Abriu o entendimento. Conhecer é uma coisa, entender é completamente diferente. Então conhecer é uma coisa, entender é outra. Era necessário que eles abrissem o Entendimento. para compreenderem. As escrituras. Amém. Agora continua. E disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Começando de dentro para fora De da dentro casa. para fora. Em todas as nações, de Jerusalém ao mundo, não somente em Jerusalém. Amém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Fica, porém, na cidade de Jerusalém, até do alto sejais revestidos de poder. É nesse versículo que muitos entendem assim que eles ficaram sozinhos, sem o Consolador. Não é isso que o nosso Senhor Jesus está falando. Amém. Então vamos encerrar com a oração. O Douglas agora faz a oração do Pai Nosso. E que ele não vai rejeitar o filho, que é o moreno que está lá no canto. Ele não vai rejeitar o filho. E nós, em secreto, faremos a oração buscando nosso Senhor Jesus no começo, no meio e no fim. Amém, irmão Douglas? A oração do Pai Nosso. Esse estudo Arrebentou. Amém. Glória a Deus. Quando o irmão Douglas, o pastor Douglas, estiver preparado, ele vai fazer a oração representando todos nós aqui e todos nós vamos confirmar com amém. Que assim uma seja. pergunta antes. Você já foi batizado? Foi batizado? Aonde? Lá em Iracemápolis, lá na Assembleia de Deus. Então você foi batizado na Assembleia de Deus? É? É lá que o Senhor batizou com o Espírito Santo. E foi a vida depois
Deus trouxe pra cá por algum motivo. O propósito, amém. Então você foi batizado com o Espírito Santo. Ah, tá bom. Então nós vamos estudar sobre isso para saber se você foi batizado com o Espírito Santo e também sobre o batismo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. É o Guilherme. Hoje está a gravação do Guilherme e daqui a alguns dias o Guilherme vai responder essa pergunta que o Max fez com entendimento. Agora ele respondeu com o conhecimento. Logo o Max, daqui a uns dias, se ele continuar vindo a calçar, a entender o mistério do Evangelho que é Jesus, ele vai dar essa mesma resposta. Será que ele vai dar essa mesma resposta ou ele vai dar diferente com entendimento? Amém. O Senhor vai tocar ele para responder com entendimento. Amém. Irmão Douglas, a oração que foi o próprio Jesus que nos ensinou quando esteve entre nós. A oração do Pai Nosso não pode ser mudada como a religião católica está mudando. Não pode ser Pai Vosso e Vosso Rei, não, nada disso. Tem que estar conforme está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, devemos seguir o que está escrito. Amém, irmãos? Amém. Amém. Oramos assim. Portanto, oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixei cair, induzir a tentação, mas livra-nos de todo mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. E a oração em secreto que o irmão Max vai fazer, mas não em secreto para que vocês escutem, buscando nosso Senhor Jesus no começo, no meio e no fim. Amém. Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que estás assentado à direita de Deus Pai, interceda por nós, Senhor, pois Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pois Tu és a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Senhor Jesus, envia ao nosso coração, Senhor, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, que nos guiará a toda a verdade e nos fará lembrar de tudo quanto temos aprendido sobre Ti. Senhor Jesus, Tu és a luz que veio ao mundo, Tu és o Cordeiro de Deus, Tu és o Verbo, a Palavra, a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Tu és o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. Tu és o ministério da reconciliação, reconciliando o Pai com o homem através de Ti. Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ti. É necessário que não cubram a cabeça. O pastor Douglas está dando um exemplo que não pode orar com a cabeça coberta. Desonra a sua própria cabeça, que está em Coríntios. Então ele deu um exemplo que não pode. E aí o Max até falou para ele: não pode. Aí ele já vai tirar, porque não pode orar com a cabeça coberta. Você fez errado. Você deu um exemplo para as pessoas. Não, você não pode ter feito. Não, você não pode ter feito. As pessoas entenderam que você está dando. As pessoas têm que ser um exemplo. Um exemplo a ser seguido. Ele está dando um exemplo a ser seguido, que não pode cobrir a cabeça. Tá vendo como que é? Aqui nós ensinamos a verdade. E ele cobriu de propósito para que o Max visse. Falou: vamos ver se eles estão na palavra, vamos ver se eles estão aprendendo, para não cobrir a cabeça. Obrigado. Nossa, olha. Amém. Ele sempre faz essas brincadeiras testando a gente, para ver se a gente está na palavra. Amém. Glória a Deus. Vocês enxergaram, né, velho? Tô enxergando. Douglas. Você não engana nós, não. Amém. Perdão, Senhor.
Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que está sentado à direita de Deus Pai. Essa oportunidade. Interceda por nós, Senhor, perante o Pai, pois Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Envia, Senhor, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, que nos guiará a toda a verdade. Senhor Jesus, Tu és a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, o leão da tribo de Judá. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e derradeiro, o que está por vir. Senhor Jesus, Tu és o ministério da reconciliação, reconciliando o Pai com o homem através de Ti. Pois Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ti. Senhor Jesus, Tu és o Verbo de Deus, Tu és a Palavra, Tu és o Cordeiro de Deus, Tu és a luz que veio ao mundo. Só que os homens preferiram mais as trevas do que a luz. Senhor Jesus, nos ensina, nos molda, nos capacita, pois não vivemos mais o nosso eu, mas vive em nós, Senhor Jesus. Nos ensina, pois somos recém-nascidos em Ti. Nos molda, nos capacita, Senhor. Pois não há outro nome dado entre os homens, abaixo dos céus e abaixo da terra, que possamos ser salvos, se não for por Ti. Pois o Senhor é o Messias, pois o Senhor é o poder de Deus, pois o Senhor é a sabedoria de Deus, pois o Senhor é a verdade, e a verdade ela vai prevalecer, e o Senhor vai vir, pois o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ti. Obrigado, Senhor, por mais esse estudo, aonde o Senhor tem nos ensinado, tem nos capacitado. Que assim seja feita a tua vontade. E tem nos capacitado, e tem nos instruído acerca da verdade, com as suas palavras, pois o Senhor é o Verbo que se fez carne, e deixou escrito para a gente seguir. E devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque é a lei, e a lei é para ser seguida. Senhor Jesus, intercedo, eu apresento a vida de cada um dos irmãos que estão aqui, do irmão Douglas, da sua família, do irmão Guilherme, dos seus pais e sua família, do irmão Fernando, da sua esposa e dos seus filhos, da sua família, dos irmãos que não estão aqui presentes, do irmão Mineiro, da Janaína, da Miriam, da Esther, do Mateus e sua família. Que o Senhor venha trazer ele de novo para o caminho, Senhor. Que o Senhor visita ele e corrija ele, advirta ele para ele voltar para o seu caminho. Pela vida também da família do irmão Cláudio, da irmã Celina, do Maico, da Miriam. Que eles continuam nessa caminhada, buscando aprender mais e mais sobre Ti, Senhor. Do irmão Evandro e da sua família, dos seus filhos, da sua família. Do irmão William, Senhor, da esposa e do seu filho e da sua família, da irmã Paula, daqueles filhos, do irmão Gabriel, dos filhos dela e de toda a sua família, Senhor. Que o Senhor venha gravar as suas palavras lá no fundo da alma, aonde que a sua palavra é capaz de separar a alma do espírito, Senhor. E que a sua palavra não sejamos somente ouvintes, né? Mas sim praticantes. Porque aquele que ouve a sua palavra e guarda as suas palavras no seu coração é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E bem sabemos, Senhor, que o Senhor é rocha, e pode vir qualquer correnteza e rios e bater naquela casa, e ela não vai abalar, porque ela está firmada em Ti, Jesus, pois o Senhor é a rocha, é o alicerce da nossa vida. Senhor Jesus, eu apresento também a minha vida, Senhor, que o Senhor me guia, me corrija, me advirta, quantas vezes o Senhor achar necessário, e toda a minha família, minha esposa e meus filhos, pois não há outro nome dado entre os homens que possamos ser salvos, se não for por Ti, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus Pai, graças Te dou, Deus Pai, em nome do Seu Filho Jesus, por mais essa oportunidade de falar sobre o Seu Filho, o Seu amado, o Seu ungido, que estás à direita de Ti, Deus Pai. Deus Pai, envia aos nossos corações o Espírito do Seu Filho, que clama, Pai, 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 e nos conceda o Espírito Santo, Senhor. Te agradeço por mais esse sábado, que é o dia do Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de aprender sobre Ti, pois o Senhor é o conhecimento, pois o Senhor é a sabedoria, pois o Senhor é o amor de Deus para com nós, pois o Senhor é os mandamentos de Deus que se fez carne e habitou entre nós e nos ensinou. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Ei. E as orações? Vem aí para você estudar. Porque o próximo, na verdade,
não é aquele que você vê lá ou te deixa pra lá. O próximo é aquele que a hora que você mais precisa de você e tá ali perto de você pra te ajudar. Então, Aqueles que têm um caráter. vamos procurar entender o que o Douglas já falou. O meu próximo é como, Douglas? É aquele, por exemplo, aquele, colocando aqui da Bíblia, aquele moço lá que foi pego pelos ladrões na beira da rua, né? Roubou dele, machucou ele, deixou tudo quebrado, o bom samaritano, né? Deixou tudo quebrado ali. Aí passou o levita, depois passou o enviado do Senhor que ia, né? Levar fugir da memória. Passou o sacerdote e depois o levita, né? Aí depois veio aquele homem lá, aquele bom samaritano, que não tinha nada a ver com ele, né? Não tinha nada a ver com ele, porque o samaritano não se dava, samaritano, né? Aí o bom samaritano, aquele lá que todo mundo odeia ele, né? Ele chegou lá, você tá machucado, viu ele machucado, pegou ele, botou em cima do seu animal e levou. Quando chegou lá na hospedaria lá, ele falou, cuide dele, e o que passar, a hora que eu voltar, eu pago. Então, agora explica pra nós quem é o próximo de quem ali. Pra nós, o Douglas. Deixa. Deixa eu fazer outra pergunta pra ele. Então vai. Ó, aqui é o estudo quem é o seu próximo, viu, Barãozinho? Tá bom? Quem é o seu próximo, tá? Então vai. Dentro desses 3 aí que passou perto do cara que caiu na mão dos salteadores. Ah, que pergunta boa. Qual foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? O último. Então, quem é próximo aí, explica pra nós. Nós estamos aprendendo. É o último. Que os 2 primeiros não foi. Por quê? Por que não? Mas por que por mais, Devagar nas perguntas pra depois nem no estudo, hein? Hã? Devagar nas perguntas pra depois nem Não, no mas eu tô estudo. devagar, eu só tô perguntando por quê. Você quer começar da raiz ou você quer começar de baixo? Não, eu quero. Você só responde por que aquele é o próximo que caiu na mão dos Não, salteadores. você já respondi. Mas o próximo foi o necessitado, não é pra vocês responder. O próximo foi o necessitado? O próximo é o necessitado? O nosso necessitado é o nosso não próximo? respondi. Tá bom. Eu tenho que ir devagar com você. O próximo você quer dizer, de que forma você quer próximo? Porque eu posso se aproximar de você, mas não fazer nada. Eu fiz uma pergunta. Não, Qual você dos 3 foi o próximo daquele que caiu na mão dos Mas eu não salteadores? respondi. Ei, você conhece tanta Bíblia, eu não te respondi. Amém. Hein? Então, o próximo. Eu não te respondi? O seu próximo quem é então? Falei pra você, Guilherme. Mas Guilherme, você foi batizar com o Espírito Santo, você não falou pra nós? Oi, mas... Tem umas caras, mas não sei. Amém. Ele Tá vendo? Ele precisa estudar Ele tá bastante. lá ainda. Você precisa estudar bastante. Precisa se alimentar. Né? Ter bastante intimidade com a tua Bíblia. Você pegar de Gênesis e Apocalipse. Porque na verdade ele tava andando de igreja em igreja aí, né? Ele vai no lugar. Agora você vai andar na Ele verdadeira tava em igreja. outro aprisco, né? Agora eu parei ali na... Não sei se conhece a pastora Paula. Ó, vou te falar uma coisa. Eu sei, não é pastor, é missionário. Não, também não. Ela também não é missionária. Porque na Bíblia não tem missionária nem pastora. Você tem que ler, por isso tem que ler, senão você vai ser enganado por Satanás. Porque missionário é aquele que vai à obra. Aquele que está no campo. Não é esses que estão aí de casa em casa. Campo significa fora da sua cidade. Fora do seu recinto. Gostou de saber, né? Esse vai, Você enxerga onde as pessoas não e enxergam. missionário também, quando Por isso que é vai, rei dos reis, senhor dos reis. não é ungido. Não é, ô, Fernando, você sabe disso, né? Que missionário não é ungido, né? Nossa, minha água tá aqui, já tá esquentando. Você sabe que não é ungido, né? Eu não sei, é que sobre as denominações aí eu Não. É bíblico isso, não é? É bíblico isso, não é ungido. Apesar que quando se vê você e teu esposo na igreja, que você é uma pessoa que é no colocar do homem, que você é uma pessoa dizimista, ofertante, aquela pessoa que está sempre no culto, está sempre orando, buscando pelas pessoas, você e tua esposa andando junto, e o pastor tem, por exemplo, um chamado para poder abrir uma igreja em tal, vamos supor, na Argentina. E não tem ninguém, você é a única pessoa que está sendo ali dentro, que é a pessoa que lê, a pessoa de estudo, a pessoa que busca a Bíblia, a pessoa que está, você e sua esposa estão sempre junto. Aí sim, ele chega no dia que ele quer mandar você, ele reúne ali todo mundo na igreja, naquele dia, e fala assim: irmãos, olha, eu não tinha ninguém até um tempo, para poder enviar
a obra missionária, enviar a obra missionária. Mas encontrei Marcos e sua esposa, né, como casal de um bom exemplo na igreja. Tem uma colocada, então. A cerca desse grandão? Pode pegar. Aí, Tem do lado aí na porta. aí o que acontece? Ele falou assim, eu como pastor da igreja, vou enviar os dois a missão, a obra missionária. Aí que você leva o nome missionário, mas não que você é ungido. A unção que ele coloca você ali, que está ungindo você como pastor da igreja, está te ungindo ali como que você está indo à obra missionária. Posso fazer uma pergunta para você? É colocada dessa forma. Pode, de acordo se você quiser. Fica à vontade. Então, se prepara para responder. Qualquer um que você vier pode vir embolado de todo jeito. Calma, eu vou formatar a pergunta com sabedoria. Manda ver. Por exemplo, você falou que o pastor Manda pro YouTube. ele chama o fulano e assim.